Saúde, estamos de volta, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No primeiro bloco, você viu, programa muito legal, a gente falou sobre acne, falou sobre espinha, falou que não pode espremer espinhas de jeito nenhum. E agora a gente continua falando sobre problemas de pele, vamos falar sobre rosácea. Está aqui conosco a dermatologista doutora Kedma Caldeira Nassif. A gente vai falar sobre a rosácea, outra doença de pele muito comum, e que às vezes se confunde com a própria acne. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, Fernando, obrigada pelo convite. Alegria te receber aqui. Muita gente tem rosácea e acha que tem acne, acontece essa confusão? Sim, e não é de tudo errado, porque em algo elas se abraçam. A origem do problema de ambas é na unidade pilosebácea. O que é isso? Aquele componente da glândula sebácea e pelo, mas de modo diferente, com algumas manifestações diferentes. O que acontece é que a rosácea tem mais de uma forma, e uma das formas da rosácea, que é a papulopustulosa, faz pústulas, que são aquelas lesões que têm pus, e por isso se confundem com a acne pustulosa, que também tem pus, mas são problemas diferentes que em algo se abraçam. Se tem pus, tem dor? Na rosácea, muito mais do que dor, tem uma sensação de ardor, de irritação, de queimação, mais do que dor. Sim. Um dos maiores problemas da rosácea é essa sensibilidade à vasodilatação. É aquele rosto que fica vermelho muito fácil, que toma uma taça de vinho e a pessoa já fica em chama, queimando muito vasodilatada e que tem muita irritação com qualquer produto que usa. Então é aquela pele que, apesar de ter pústulas que lembram acne, é muito irritável e arde muito fácil. Então, a gente já pode abrir aí para uma série de questionamentos, até posicionamento social. Se a gente fala que ela é muito mais prevalente nas mulheres também, ou existe esse número? Na verdade, ela é mais prevalente em mulheres e mulheres brancas, mas é mais grave em homens. Existe uma forma que é a rinofimatosa, que acomete o nariz. O nariz vai ficando espesso, com a pele rugosa e chega a ser deformante. E isso é muito mais prevalente em homens, mas é mais comum em mulheres. E aí, quando a gente fala desses fatores, puxa, não pode ter contato com produtos. Então, maquiagem já passa a ser um problema. Tá ligado ao rubor da pele, ou seja, tem fator emocional. Puxa, conviver com a rosácea é uma luta, né? É uma luta e é uma doença crônica, ou seja, não tem fim, tem controle. Por isso que quem tem rosácea precisa de ter um acompanhamento dermatológico para fazer um controle desse problema, que vai desde usar substâncias que evitam esse rubor, que a gente chama de flushing, até tratar as formas inflamatórias. E hoje a gente tem novidade, a gente tem o uso da toxina botulínica, o Botox, para acalmar a pele de quem tem rosácea. Interessante, isso é recente, né? Muito recente, foi um dos destaques do último congresso INCAS de Paris, em que, além da forma vascular, que já havia sendo descrita como essa possibilidade terapêutica, a gente agora tem o uso para a forma inflamatória, inclusive dessa rinofimatosa que acomete os homens. E imagino que a busca do diagnóstico, apesar da gente estar falando aqui com tanta evidência, às vezes, para algumas pessoas pode ser difícil também, né? Sim, é por isso que a gente nunca recomenda o autodiagnóstico. É uma armadilha. Você pode perder muito tempo agravando um problema dermatológico por tentar uma receita, por tentar uma automedicação. E é um desafio. A rosácea precisa de um acompanhamento profissional e especializado. E como é que esse diagnóstico acontece? Quais são os sintomas mais comuns? A gente falou dessa pústula, falou também da bochecha vermelha com bastante frequência, mas existem outros sinais de alerta? Os principais vão ser essa vasodilatação aos mínimos gatilhos, calor e bebidas alcoólicas são os principais, mas alguns alimentos, fruta cítrica, pimenta, condimento e essas formas inflamatórias que têm uma predileção por acometer a área mais centrofacial do rosto, porque é mais rica em glândula sebácea. A zona T? A zona T, só que não tem comedo
diferente da acne, que tem aqueles cravos, rosácea não é marcada por comedo nem oleosidade, é marcada por vermelhidão e irritação. E a combinação de rosácea e máscara? Lembrando sempre que a máscara é uma bênção, é maravilhosa, ela faz parte da nossa rotina, não vai sair tão cedo, né? Amém. Enquanto precisar, a gente tem que usar. Só tirei aqui para gravar. Não, uso eu a também. minha direto, mas piorou, Fernando, porque traz calor. E um dos principais gatilhos para a rosácea é o calor. Então, para conseguir usar a máscara e manejar bem a rosácea, é preciso ter uma rotina mesmo adaptada de cuidados e máscaras que transpirem melhor, ajudam mais a pele do que máscaras, às vezes, caseiras de alguns tecidos que não deixam essa troca acontecer e acumula mais calor. Mas a máscara perfeita ali não passa nada, né? É mais de tecido por irritação. Tecido. Então, as máscaras cirúrgicas ajudam um pouquinho em relação a alguns materiais mais sintéticos das máscaras de tecido. Mas o calor não tem como, né? Esquenta mesmo, tá vedado. No consultório de uma dermatologista experiente como você, doutora, como é que é possível lidar com essas questões emocionais ligadas a um problema tão visível, né? Está no rosto da mulher, nesses tempos instagramáveis, onde a gente se espelha em padrões de beleza que, na maior parte das vezes, são inalcançáveis. E quando uma paciente adolescente, como é que é o cuidado que uma dermatologista tem para lidar com questões tão sensíveis assim? Eu acho que o primeiro passo é se colocar no lugar do paciente e entender a dor dele. Muitos pacientes reclamam que às vezes eles são incompreendidos pela sociedade porque as pessoas falam, mas é só um problema de pele. Não é. É algo que em trabalhos científicos gera uma queda da qualidade de vida. Então, é uma caminhada que a gente abraça esse paciente e vai junto fazendo uma rotina diário de quais os hábitos que agravam a rosácea para a gente tentar descobrir os gatilhos do dia a dia. Por exemplo, quais são, assim, de uma forma geral? Exposição solar, sempre. Exposição ao calor. Quem tem rosácea não pode ficar exposto ao calor, por isso que às vezes compressinha gelada ao longo do dia, uma água termal na bolsa para dar uma refrescada, esses pequenos hábitos ajudam. Bebida alcoólica é um gatilho muito forte, alimentos condimentados, pimenta, tomate, fruta cítrica, eles têm algumas substâncias que favorecem a vasodilatação, que é um dos mecanismos iniciais da rosácea. E junto com a vasodilatação existe um distúrbio imunológico, com um processo inflamatório desregulado ali das glândulas, que gera a segunda forma, que é aquela de pústula. Que coisa triste, né? Assim, complexo, né? Triste, não, complexo, né? Porque tem tratamento. Esse tratamento faz parte também de um autoconhecimento. A gente fala aqui, falamos de diabetes, o autoconhecimento, o autoentendimento, o momento em que o paciente vira protagonista desse processo. Sim, e uma dica para quem sofre desse problema é realmente ter um diário. Anotar a rotina. Então, sentiu que a rosácea está atacada, anota todos os hábitos, porque a gente revendo, às vezes o paciente não lembra qual foi o principal gatilho que ele está exposto no dia a dia. Mas ele anotando, fiz isso e piorou, quando a gente vem em consulta, a gente consegue delinear quais aqueles fatores que pioram o problema daquela pessoa e melhorar a qualidade de vida dela. Quando, na verdade, o médico já tem uma ideia, né? Ele já sabe, mas às vezes o paciente ele não repara nessas exposições diárias. E aí, quando você pergunta, ele fala, não, eu não faço. Mas aí ele vai falar para você, por exemplo, eu não tomo sol, porque ele considera tomar sol ficar exposto diretamente para se bronzear. Mas ele esquece daquela hora que ele leva o filho na escola, que o carro está muito quente, que está congestionado e que ali tem uma alta temperatura. Então a gente consegue fazer algumas dicas de colocar ou compressinha gelada antes de dirigir, colocar no carro para esfriar o rosto, ou uma água termal, ou o uso do ar-condicionado. Então, a gente consegue ir manejando isso, não é mais prático para o paciente. E tem as combinações também que acabam complicando, tipo rosácea com acne, rosácea com foliculite. Sim, doença não lê livro, né? Então, ela não vem uma só, às vezes vem um kit e
e a gente tem que ir melhorando aquilo ali. Agora, a faixa etária da rosácea é um pouquinho diferente da acne. Existe a acne da mulher adulta? Existe, mas a maior prevalência de acne é em adolescentes e a maior prevalência de rosácea é entre adultos. Então, isso diferencia um pouquinho as populações atacadas pelo problema. Tá, e aí, no caso, a gente falou da acne, com medicamentos, falamos até com muito cuidado, de medicamentos que necessitam de uma atenção muito... Ele tem uma eficiência comprovada, sim, mas que precisa de muita atenção por parte do médico, da médica dermatologista, né? Com a rosácea isso também acontece? Esse medicamento vai funcionar também para a rosácea? Sim, então, o que seria um tratamento de rosácea? Controle de hábitos, que é isso que a gente já conversou, tirar esses fatores de exposição do dia a dia que fazem atacar o problema. 2, uma rotina de cuidados da pele feita com muito cuidado para o paciente, em que a gente tem uma limpeza mais suave, hidratação com substâncias que devolvem a integridade da pele, uma vez que ela é mais irritável. Vai poder usar maquiagem? Pode usar maquiagem, mas o controle do tipo de maquiagem é importante. Evitar maquiagem que tem muito óleo na fórmula, porque isso pode irritar a pele. Substâncias assim, ácidos muito fortes, tudo que leve à irritação também deve ser evitado. Sim. Então, um sabonete mais suave, um hidratante é mandatório. Existem linhas hoje voltadas para as pessoas que têm rosácea, que ajuda a controlar na vermelhidão, que ajuda a reconstituir essa barreira cutânea, que é a capacidade da pele estar mais protegida, então diminuir a chance de irritação. E existem alguns tópicos que controlam aquelas formas mais inflamadas da rosácea, desde produtos que são à base de ácidos fracos, até controle de um ácaro que a gente tem na pele, que hoje a gente tem um avanço através da ivermectina tópica para controlar esse ácaro que também pode levar à inflamação da pele. Em alguns casos, a gente vai ter que usar também medicação oral. E aí existem alguns antibióticos que têm uma função anti-inflamatória e o Rocutan, que é a isotretinoína, em uma dose muito mais baixa do que a usada para a acne, como assim, exceção para casos de difícil controle, também pode ser benéfica para a rosácea. Porque tem relação de rosácea e pele oleosa também. Na verdade, não é bem pele oleosa, mas distúrbio da glândula sebácea. Então, na rosácea, não obrigatoriamente, ela está produzindo mais oleosidade, como na acne. Mas ela está hiperreativa, ela está inflamada e ela está desregulada. E o Rocutan controla essa produção de sebo e esse funcionamento da glândula sebácea. E com a foliculite, que aí já para parte dos homens, né? A barba com foliculite pode ter também rosácea? Pode ter associado, mas a foliculite e a rosácea não fazem parte do mesmo espectro clínico, são coisas que associam. Então, muito comum na foliculite do homem, principalmente a foliculite relacionada à barba, é a presença de bactérias na pele, que acontecem na pele de todo mundo, que ao barbear faz pequenos traumas, pequenos cortes e gera aquela inflamação ao redor do pelo. Então, isso pode complicar um quadro de rosácea. Mas a rosácea em si, nos homens, não se manifesta basicamente com foliculite. Por outro lado, você disse aqui, doutora, ela tem uma prevalência no nariz, aquela imagem, né? O nariz vai ficando... Batata. Famoso nariz de batata. Inclusive, em até literatura não médica, é descrito sempre aquele personagem, o bêbado, que fica vermelho e tem o nariz inchado. E isso já foi em alguns trabalhos relacionados até com a possibilidade de serem homens que têm rosácea. Então, tem o flushing com a bebida alcoólica e aquele nariz alargado por causa dessa forma rinofimatosa. Até em literatura isso é visto. Interessante mesmo, marinheiro. Sim, né? Coitado, é culpado de bêbado e nariz inchado, mas é uma forma rinofimatosa. É aquela cara bem característica, assim. Então, a relação de bebida alcoólica e rosácea, aí sim, ela é bem real. Vários pontos de contato. Sim, é real, porque o álcool é um vasodilatador. E aí ele vai proporcionar o desenvolvimento da rosácea no homem e aquele nariz proeminente. E o agravamento. Inclusive, existe uma forma de rosácea ocular. Muitos pacientes que têm rosácea não sabem desse fato. Então, para muitos pacientes que têm rosácea, um acompanhamento com o oftalmologista, ele é necessário. Queixas como olho seco, como descamação perto dos cílios, calásio, ordelo, podem ser manifestações da rosácea ocular.
Interessantíssimo isso. Olha, então, rosácea com também ligação ao trabalho do oftalmologista. Sim. E eu sempre gosto de exaltar aqui a importância do exame de fundo de olho, a visita ao oftalmologista, não só para corrigir o grau, mas essa regularidade do fundo de olho. Acho que o oftalmologista pode dar pistas importantes para o dermato, né? Sim, eu acho que as especialidades se abraçam e aqui o que fica mais assim visível é a importância de você ter um médico de confiança que vai também te encaminhar para um colega quando houver uma suspeita, quando for necessário um auxílio diagnóstico de uma manifestação que é vista em outra especialidade. É importante, gente, ir ao médico, não dá para ficar fugindo do médico, não. Não dá para fugir do médico, isso é muito importante. Mas, doutora, os homens vão menos aos médicos, vão menos aos consultórios, né? Vão. Tem aquela cena clássica que os urologistas gostam de dizer que no consultório do urologista, do proctologista, tem sempre uma mulher ali meio que empurrando o marido para fazer a consulta. No consultório da ginecologista, não tem nenhum homem que vai acompanhar a mulher para dar força ali na hora da consulta, porque já é natural da vida dela, né? É verdade. A maior parte dos meus pacientes, sempre que chega à clínica, eu pergunto, e aí, qual que é o motivo da consulta? O que está te incomodando? Não, na verdade, minha esposa me mandou vir. Isso vem mudando, mas ainda existe essa necessidade de conscientização também do público masculino. Claro, claro, principalmente para consultas dermatológicas, porque aí a gente está falando até de prevenção de câncer de pele. Com certeza, que deve ser feito um check-up anual da pele para esse fim. Uma mancha na parte das costas pode não ser identificada, porque é algo que a gente alcança com o olhar, e é preciso ter esse olhar clínico, né, doutora? Falando em câncer de pele, tem ligação de rosácea com evolução para câncer de pele? Na verdade, não existe um risco aumentado da rosácea virar um câncer de pele. Mas, de modo interessante, algumas lesões que os pacientes acham que é uma acne, que nunca cicatriza, pode ser uma ferida de câncer de pele, que é autodiagnosticada como uma lesão de acne que não cura. Então, lesão que não cicatriza, ferida que não evolui para a cura, deve ser investigada sim. A gente está falando de rosácea, falamos sobre a questão da hereditariedade. Ela existe, né? Ela é mais comum do que a gente pensa. Existe um componente genético e em gêmeos idênticos existe até uma manifestação com igual prevalência entre os dois gêmeos. Então, existe um componente genético, ainda que não seja exclusivamente genético. E vai aparecer lá depois da adolescência? Lá pela idade adulta. A idade média de aparecimento da rosácea é 30, 40 anos, com a média maior acontecendo aos 48. E muitas vezes a pessoa acaba trazendo aquela particularidade que está no rosto, é muito evidente, para a própria personalidade dela, né? Fica com vergonha fácil, né? Também se mistura a parte de saúde social e mental com a própria doença de pele? Com certeza, e como a gente está batendo um papo sobre rosácea e teve também sobre acne, é interessante que quando a isotretinoína surgiu, depois de um tempo, ela ficou relacionada ao risco de suicídio por parte dos pacientes que a usaram. E isso hoje está caindo por terra e foi visto que, na verdade, quem tem distúrbios crônicos e desfigurantes da pele, como uma acne muito grave, tem uma tendência maior a risco de suicídio. Então, para a gente entender como essas doenças que estão no rosto e desfiguram têm um componente psíquico muito importante. Interessantíssimo. A pele é o nosso maior órgão. A gente tem uma conexão ligada totalmente com o corpo inteiro e com a pele, né? Então é muito natural a gente fazer essas ligações dessa importância da nossa saúde mental e a nossa saúde da epiderme, né? Com certeza, ainda mais numa era do Instagram e de filtros. Acho que isso tornou os problemas cutâneos ainda mais Como é que você viu isso durante a pandemia, agora com esse arrefecimento de pandemia? Como é que o consultório percebe isso, essa busca? Todo mundo quer ter o mesmo rosto, todo mundo quer ter algo diferente. Qual foi a sua visão disso? Eu vejo isso se manifestando de forma diferente de acordo com a faixa etária. Eu acho que as pessoas mais novas, essa geração aí de 20, 25 anos, é muito afetada pelo Instagram e busca reproduzir na clínica dermatológica o resultado
que não é real dos filtros de Instagram. E, ao mesmo tempo, aquele público ali de 40, 50 anos, com a pandemia, começou a valorizar mais o hoje, estar bem para si, não fazer planos tão longínquos, mas se amar hoje, curtir a vida hoje. E esse autocuidado, esse autoamor ficou mais valorizado no consultório. Interessante, né? E o médico deve ter também a sabedoria ali para ver o limite disso tudo, né? Com certeza, a hora de dizer não, a hora de, né, entender que tem questões psíquicas associadas, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa ali que traz a pele como o primeiro caminho para uma questão maior aí envolvida. E estamos falando desses procedimentos estéticos, alguns deles podem causar ou agravar a rosácea? Com certeza, tudo que for muito agressivo para a pele, ácidos muito fortes, lasers que fazem a destruição da camada superficial, ou seja, da barreira que protege a pele, pode causar uma piora da rosácea, vermelhidão, ardor. Então, precisa de um manejo muito delicado para saber o que indicar para o paciente e prepará-lo, tanto pré quanto pós-procedimento, para fazer sem que intercorrências não aconteçam. E essa questão é muito importante, porque intercorrências acontecem porque existe uma disseminação muito grande desses procedimentos estéticos e a gente está falando que às vezes tem pessoas que não têm nem o diagnóstico, não sabem do diagnóstico da rosácea e vão procurar algo que está mais em conta, né? Que tá, ou que, da moda, né? Da moda, o peeling que cabe da no moda. bolso, né? Que é muito importante perceber isso, porque um profissional sério deve identificar uma rosácea num paciente antes de fazer um tratamento, né? Uma intervenção estética, né? Já aconteceram alguns casos engraçados na clínica, que o paciente foi fazer botox, eu falei, não, a gente vai fazer a toxina botulínica, mas eu gostaria de avaliar a sua pele, e aí eu vou examinando o exame completo, da cabeça até os pés, e ele fala, doutora, mas você vai olhar minha perna? Eu vim fazer botox. Então, esse compromisso do dermatologista de, sim, entender a questão estética ali que leva o paciente até você, mas não esquecer do comprometimento com o diagnóstico da saúde da pele, ele é fundamental. E cabelo, unha. Sim. Isso também faz parte da pele? Sim, dermatologia é pele, cabelo e unha. Isso tudo deve ser avaliado numa consulta. E a saúde está se manifestando ali nesses pormenores, né? As unhas, elas trazem pistas muito fortes de problemas sistêmicos que podem acontecer, doenças pulmonares, doenças renais, carências de vitaminas. Então, isso é muito importante. Muito importante. São sinais de alerta. Sinais de alerta. E com relação à rosácea, o que a gente pode dizer para a pessoa que está lutando com essa condição que está ali? A gente já disse, não tem cura, tem tratamento. O que você costuma dizer para os pacientes para dar esperança ali de uma continuidade e, o que é mais importante, de uma vida com mais qualidade? O que eu transmito para o meu paciente é que se a gente tiver uma disciplina e se a gente fizer uma caminhada juntos, a gente vai alcançar um controle ali daquelas lesões e uma pele aparentemente normal. Por que aparentemente normal? Porque o problema continua com você. Então, eu dou exemplos igual a pessoa que tem hipertensão. Você controla a hipertensão, mas se você for no final de semana e comer um churrasco, uma carne muito salgada, provavelmente na segunda-feira a sua pressão vai subir. A rosácea é a mesma coisa, então a gente vai ter uma rotina ali de cuidados e se você se expuser a algum gatilho, provavelmente pode dar uma descompensada no quadro e a gente vai trazer recurso para acalmar essa pele. Agora, quanto mais educado é o paciente em relação a entender o que não deve ser feito e o que deve ser feito, mais fácil vai ser essa caminhada com ele. Mais fácil vai ser a vida, desde que o paciente tome as rédeas desse caminho, né? Com certeza. Doutora, bom, quero agradecer muito aqui a sua participação, foi maravilhosa a participação e esclarecedora para tantas pessoas que têm esse problema e também familiares, porque essa é uma caminhada que deve ser feita também com a família, né? Com certeza, ainda mais que tem componente aí de hereditariedade, geralmente vem em kit na família. A família vem junto? Assim, geralmente tem mãe e filho com rosácea, então assim, pacientes de 40 anos com a mãe ali por 60, 70 anos, fala, igualzinho a mim, eu também sofria do mesmo jeito. Sim. Então esse componente Mas aí familiar. também chega uma hora que ela para, né? A rosácea para. Nem
sempre, Fernanda. Nem sempre. Assim, tem pessoas que com o envelhecer melhoram, mas tem pessoas que não têm essa curva assim de melhora natural, não. E para a gente terminar, com relação à hereditariedade, então, uma mãe que tem rosácea, a filha está ali começando a adolescência, ela já pode tomar algumas providências de profilaxia, né? Na verdade, se você tiver de ter a rosácea, não existe um tratamento que vai evitar completamente o surgimento dessa rosácea, mas existem hábitos que podem evitar isso. Então, a mãe que tem rosácea vê a filha adolescente tomando sol, tira do sol. A luz ultravioleta, o sol é um dos gatilhos para aumentar a formação de vasos e fazer com que aquela tendência genética se manifeste até mais cedo. Bons hábitos. Isso é uma coisa que tem que vir de pai para filho e deve ser muito bem orientado em casa. Mas uma mãe dermatologista que vê a filha tomando sol vai tirar do sol de qualquer jeito, tenha ela rosácea ou não, né, doutora? Exatamente. Minha filha, saia daí agora, né? Doutora, muito obrigado. Volte Eu que sempre. agradeço. Valeu. Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Convite para você acompanhar nossa programação pelo canal do YouTube. Lá você tem toda a programação, você volta, perdeu uma parte, quer acompanhar com mais atenção outra parte, você pode fazer tudo isso aí, também compartilhar o conteúdo para quem você acha que vai utilizar bem essa informação. Interaja conosco também pelas redes sociais, mande sua mensagem por aí que a gente recebe por aqui. Até a próxima. Saúde!